O mundo das normas é evidentemente conhecido como sendo o mundo normativo, estudado a partir de uma base dogmática. É o mundo do dever ser. A realidade concreta é o mundo do ser, é a realidade fenomenológica. Portanto, nem sempre há um ajuste entre o mundo das normas e o mundo concreto. No caso do Brasil, o nosso mundo normativo é avançado, é de primeiro mundo. Não fica a dever praticamente nada a nenhuma legislação dos países centrais. Todavia, ao se fazendo uma comparação com o nosso mundo concreto, aí sim nos deparamos com o desastre. Portanto, o nosso grande problema não é necessariamente uma modificação no mundo normativo. A questão é ajustá-lo ao nosso mundo concreto. Sob esse aspecto, no mundo normativo, o Brasil não é um país racista. Existe a norma proibindo tais práticas. É a Lei 7.716, de 89, elaborada por um deputado federal baiano, militante dos movimentos negros, Carlos Alberto Caó. Mas, ao se confrontar essa lei com a nossa realidade concreta, evidenciaremos rapidamente que as coisas no mundo concreto são bem diferentes. No mundo concreto, o Brasil é um país claramente racista, preconceituoso, e isso é facilmente depurável numa abordagem em qualquer situação social na qual nos encontremos. Seja nas repartições públicas, seja nos escritórios, nas escolas e, claro, nas penitenciárias. Aí nós verificamos claramente qual metade do país manda, se é a metade branca ou se é a metade negra. E da mesma forma podemos constatar qual é a metade que é punida, se é a metade branca ou se é a metade negra. Diante disto, uma pequena análise da lei de racismo. Ela é uma lei que precisa ser revista, reajustada. Ao se considerar que o racismo é uma prática de segregação, é uma prática de separação de pessoas, aquela lei, ela carrega em si alguma ingenuidade. Ao se proibir, ao se declarar como crime a proibição de raças distintas em fábricas, escolas, clubes, salões de beleza, por incrível que pareça, a lei é ingênua. Ela é ingênua e é incompatível com o racismo estrutural estabelecido no país. Claro que é um racismo estrutural com fins econômicos, de exploração econômica, de ganho econômico. E um ser humano quer subjugar o outro porque necessariamente não gosta dele. Na realidade, o mundo atual quer subjugar o outro com fins de explorá-lo, ter lucro com essa subjugação. Então a nossa lei é uma lei ingênua. Ela é uma lei ingênua ao ponto de impedir que a nossa estrutura seja racista, que a nossa administração pública seja racista, que a nossa justiça seja racista, que as nossas universidades sejam racistas. É uma lei frágil, ingênua, para conter a sutileza
maquiavélica na qual se estrutura o racismo no Brasil. Uma pequena sutileza para servir como exemplo é constatada nos crimes contra a honra. Nós temos lá calúnia, difamação e injúria. Os dois primeiros, difamação e calúnia, atingem a chamada honra objetiva, porque envolve fatos. E a injúria envolve a chamada honra subjetiva, que é a honra interna. Portanto, chamar alguém de ladrão, de viado, de vagabundo, de sem vergonha, são crimes de injúria, porque envolvem não um fato. Essas palavras não expõem um fato, elas expõem uma depreciação, um xingamento, pura e simplesmente. Então, esse crime é chamado crime de injúria, porque ofende a honra subjetiva, ofende a autoestima da pessoa. E existe, dentro da injúria, a chamada injúria racial. Chamar alguém de preto sem vergonha, crioulo e coisas do gênero. Isso é uma injúria racial. Está no artigo 140, parágrafo 3º. Mas vejam que há uma sutileza aí. Essa conduta não incide na lei de racismo, porque essa conduta muito praticada, constantemente praticada e que ofende pesadamente as pessoas numa conotação racista, mas ela é tratada como injúria racial, é porque ela é levada para os crimes contra a honra. Daí injúria. Então é um crime que ofende primeiramente a honra e depois a questão racial. Daí seu nome, injúria racial, crime contra a honra. Todavia, isso demonstra um desequilíbrio dos valores. Quem é ofendido nesta ordem de crioulo, negão, preto sem vergonha, crioula, negona, esses adjetivos que nós, lamentavelmente, encontramos por aí, inclusive nas redes sociais, esses adjetivos têm uma conotação racista. Primeiramente, eles têm uma conotação racista, e depois eles querem atingir a honra. Portanto, esses crimes não são necessariamente injúria racial. A estrutura desses crimes deveria ser racismo injurioso. Essa é a questão, racismo injurioso. Então, esse crime deveria estar não na relação dos crimes contra a honra. É um crime que deveria estar exposto claramente na lei de racismo, um crime chamado racismo injurioso, que é atingir a pessoa pela sua raça no primeiro momento. O primeiro alvo é diminuí-la na sua raça e depois atingi-la em sua honra. Racismo injurioso. Essa é uma pequena amostra do quão ingênua é a nossa lei de racismo. E enquanto essa ingenuidade persiste, igualmente persistem as práticas lamentáveis de racismo no nosso país.